você não considera também que a sua prisão, a extensão do período que ficou preso, era uma intimidação permanente para os advogados que militavam nessa área, para que outros não ousassem participar desses julgamentos, defender presos políticos, para isso não se irradiasse na nossa classe? As minhas perguntas, eu acho que foram respondendo a sua pergunta, foram 5 ou 6. Né? A primeira que eu fui preso foi porque eu recebi uma comunicação para ser jurado eleitoral e quando o rapaz, o oficial de justiça, me entregou, eu li, tive um desplante. Eu falei, eu não vou nessa merda. Isso aqui é uma merda. Só que o rapaz chegou lá e contou para o juiz decretou a minha prisão, né? E depois, quando eu fui ouvido, ele me falou, olha, você está dizendo que você estava lendo uma peça de teatro, eu não estou engolindo tudo isso não, mas eu vou te absolver porque eu acho que você tem razão. Chamava Carlos Ortiz, se não me engano, esse juiz, que já era juiz do Tribunal Eleitoral, que funcionava embaixo do nosso escritório na Brigadeiro Luiz Antônio. E também a outra prisão foi em conjunto com Ayrton, Belisário, Luiz Eduardo, Iberê, a Regina. Foram 2 ou 3 prisões dessas de um dia para o outro, 2, 3 dias. E a minha prisão principal, se é que pode chamar assim, durou 90 e poucos dias, né? 40 e poucos no DOI-CODE, mais uns 20 no DOPS e mais uns 40 no presídio do hipódromo lá no bairro da Moca. Isso, sua pergunta é do medo. O medo é superado pelo costume, entendeu? Eu sabia que eles não iriam me matar, mas podiam matar por um acidente de trabalho. Como Vladimir Herzog, quantas vezes a gente ouviu falar que ele tinha sofrido, em defesa da repressão, ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Isso, eles comentavam isso lá. Manuel Fiel Filho, outro acidente de trabalho. Essas 2 mortes é que desencadearam o movimento que levou a eleições diretas e muitas outras coisas nesse país aconteceram devido ao sacrifício desses 2, vamos chamar assim, de companheiros nossos. Bom, você, depois que saiu, pôde avaliar o significado da pressão que se fez em torno da detenção dos advogados de presos políticos, da sua própria prisão, a pressão que a sociedade, aqueles que podiam se manifestar, fizeram para denunciar, para poder exigir que os advogados fossem soltos, essa coisa toda. Você conseguiu aferir isso? A gente pode dizer que teve 2 vertentes, né? A primeira vertente, o pessoal atores de teatro, atrizes de teatro, grupos de teatro, Guarnieri principalmente, Augusto Boal, por exemplo, que tinha sido meu professor, depois eu vim ser advogado dele, as coisas que a vida nos leva. Ele ficou preso 2 anos, foi muito torturado, e coisas que a vida nos conduz, né? E assim a gente foi lutando, foi sobrevivendo, sem nenhum heroísmo, né? E saindo desse grupo que eu diria que é o grupo artístico, que fez denúncias, que levou para o Roger Planton, que mandou cartas diretamente para o Fidel Castro, e o Fidel Castro tinha um programa noturno onde ele denunciou essas prisões, coisas que podiam ser boas e também não podiam. Esse filho da puta está sendo defendido pelo Fidel Castro, pô. Então não precisa mais prova, não precisa mais nada, né? E o outro lado, a classe, os advogados, né? Os advogados, você lá fora, né? Dezenas de advogados, me visitando, especialmente no presídio do hipódromo, o Zé Carlos Dias, o Márcio Tomás Bastos, quer dizer, a categoria, vamos chamar assim, a categoria eu gosto mais do que classe, né? A categoria de advogado se pronunciou dentro das possibilidades, que eram muito poucas, mas tinham muito efeito. Eu sabia que depois das primeiras porradas, no primeiro dia, dificilmente eles iriam me bater mais, porque, porra, era um cara que estava ali, vai fazer uma onda. O governador era o Abreu Sodré, e muita gente intermediária que conhecia o Abreu Sodré foi falar com ele. Pô, esse cara é filho do Tomás Pivetta, porque meu pai era da UDN. E ele é presidente do diretório da UDN de tal bairro, etc. Daí o Sodré disse que fez algumas intervenções para evitar que eu fosse mais torturado, etc. e tal. Não sei se funcionou ou não funcionou.
mas aconteceu. Então, essas duas vertentes, os artistas e os advogados, no meu caso e no caso de outros, muitos advogados, do Hélio Navarro, né, que praticamente morreu devido às torturas que sofreu, isso a gente analisa hoje com frieza, mas na época não era com frieza, não. É muito terrível quando você recebe, por exemplo, um bilhetinho do seu pai acompanhado de um pedaço de pernil, e eles deixam o limão e falam, vai o limão que seu papai mandou. Quer dizer, eu lamento não ter esse bilhetinho, né? Daí me mandavam no saco plástico 2 limões e o bilhetinho do meu pai, né? E dizendo que um dos carcereiros, é uma coisa folclórica, mas Brasil é Brasil, um dos carcereiros, quando eu estava para sair para o DOPS, do DOI-CODE aqui na Rua Tutóia, para ir para o DOPS, o cara encosta lá e pergunta, olha, o senhor está vendo que, por exemplo, eu nunca aconteceu nada comigo, com o senhor, hein? O senhor está lembrando? Eu falei, tudo bem. Falou, só que eu queria lhe pedir um favor. O senhor tem relacionamentos aí com esse pessoal? Será que não dá para arrumar um empreguinho para o meu filho que está precisado? Isso é Brasil, é um fato verídico. Eu falei, não sei, vamos ver como é que é. Então, porque esse Cato era um carcereiro. O carcereiro não torturava, né? Eles tiravam do corpo de investigadores. Chamava até o nome que eles davam, era o nome de Og, era o nome desse carcereiro, que era em homenagem a um jogador de futebol do Palmeiras, Og Moreira, que foi jogador, na época já estava terminando a carreira, mas tinha muito nome. Eu tenho hoje até que agradecer de público, né, a todos aqueles que, no meu caso, e mais nos outros casos muito importantes, evitaram mortes, evitaram torturas e marcaram posição, sim. Marcaram posição. Na época que o Congresso está de joelhos, a imprensa amordaçada, que não se pode fazer reunião com 5 ou 6, o que restou para aquela juventude? A luta armada, porque havia uma repressão armada e a resposta foi uma luta armada. Se estavam certos ou errados, demandaria pelo menos 10 programas, ouvindo muita gente, para se chegar a alguma conclusão. No meu caso, eu não estava defendendo terrorista, eu estava defendendo patriotas que lutaram e morreram por uma pátria melhor. Edibaldo de Almeida Pivetta, o César Vieira, do teatro, ele sai da prisão, depois de passar por todo esse sofrimento, com as restrições que lhe foram impostas, com os suplícios que lhe foram impostos, e volta à advocacia. E dá um exemplo para aqueles que pretendiam com isso atingir toda uma categoria que, militando nessas auditorias militares, faziam a primeira defesa do prisioneiro político, denunciando tudo o que aconteceu contra esses prisioneiros. Edibaldo volta e continua, talvez até com mais entusiasmo, a labuta que, na verdade, nós desempenhávamos, todos os advogados presos políticos, na defesa dos presos políticos brasileiros e na solidariedade intrínseca que nós transmitimos a ele com a nossa participação.